nós estamos recebendo ao vivo, aqui em nosso estúdio, o deputado federal Flávio Nogueira. Boa tarde, deputado. Muito obrigado pela gentileza de ter vindo, aceitando o nosso convite. Prazer. Eu já quero começar com a questão aí dos... A gente estava falando aqui do secretariado do governador, não é? Anunciando os últimos nomes para o governo, né? Ele anunciou agora de manhã os últimos nomes, os últimos cargos, fechando a equipe. E aí o Silvia disse, e dessa vez não há diferença com relação ao Wellington Dias, porque os federais não foram contemplados e tal. E aí eu disse... Os eleitos na base não foram contemplados dessa vez. Os suplentes é que estão tendo alguns espaços. Alguns deles, Alguns, E aí a minha pergunta os federais estão queixosos, os da base, com o governador Rafael? Rapaz, se isso for para todos, bacana. Eu só tenho medo de que algum possa estar indicando, está furando aí, e aí não é bom. Então, nós temos que estar, portanto, conversando. De uma maneira geral, a gente tem mesmo que tratar de assuntos federais, e aqui eu aproveito a oportunidade para dizer que nós estamos lá em Brasília brigando por cargos federais que estão no Piauí, que são coisas pequenas, são cargos poucos, pequenos. Tem que brigar, se a bancada quiser, se for unida, destemida, corajosa, brigar para a presidência do Banco Nordeste. Por espaço maior. Do Brasil. Um FNDE unido, mas não, fulano de tal vai brigar para indicar isso, fica mais difícil. Mas na última reunião que houve, a informação que saiu é que o senhor estava discordando dos critérios, não estava aceitando a questão dos mais votados. O senhor fala em união, mas o que saiu é que o senhor não estava unido exatamente lá. Ao contrário, eu estou unido. Esse método de graduação desune. Então, nós fomos eleitos e depois da batalha campal da eleição, o deputado federal é igual ao outro. As emendas, tanto faz do deputado que teve 1.000 votos, 1 milhão de votos, para o que teve 50 mil votos, ou 8 mil votos, como aconteceu, é a mesma coisa. Os gabinetes são os mesmos, tanto a verba indenizatória como a dos funcionários. Então aqui criou-se isso. Quer dizer, é como se tivesse um general, um major e um ordinário lá, outro classificado. Então não é assim. E depois Mas o argumento é que sempre foi assim. Não foi não. Essa é a terceira vez que eu estou chegando na Câmara. Uma vez como suplente, e aliás, aí que está outra argumentação minha, com mais votos do que 2 que entraram lá na Câmara direto, mas é a regra. A regra é clara. É clara. Então não tem como eu discutir, aceitei. Aí tudo bem. E depois, quando eu cheguei lá, me chamaram para eu ficar com um carro aqui federal no Piauí. Porque o meu partido de então, o PDT, tinha ficado com o Ministério das Comunicações. Andou chiando ali, mas foi. Foi o que deu. Foi o que deu. Então, se fosse assim, por critérios, primeiro escolheria a bancada do PT. É por votos, por votação? Qual é a maior votação? A da bancada do PT, ou melhor, da federação. Então, são argumentos velados de poder. É alguém que está interessado nos melhores cargos, que é um erro. Então, nós não podemos aceitar isso, eu não aceito. Posso até ser vencido lá. Na realidade, por experiência própria, nunca tinha se usado esse critério do mais votado na distribuição de cargos federais. Porque, como diz o Flávio, o deputado federal, aliás, todos os deputados, passou a eleição, eles são deputados. Acabou, não tem história, não tem negócio de votação. Geralmente era por afinidade. Isso. Você tem uma afinidade na área social, na área da agricultura,
na área da pesca, né? Mas assim, a discussão é assim, e dos governos petistas a coisa não é tão fácil, a divisão, mas nunca funcionou assim. Eu acho que o Flávio está cheio de razão, essa briga pelo Denox do Piauí é muito pequeno, a bancada do Piauí tem que chegar lá, nós demos a maior, mas já tem o ministério do Wellington Dias, não interessa, agora é a bancada. Nós demos a maior votação ao Lula da história do Brasil. Nós estamos querendo o FNDE. Nós estamos querendo o FNDE. Porque o Maranhão fez isso e o Gastão ficou com o FNDE, você lembra? O Maranhão fez isso. Então está na hora também do Piauí pisar o negócio. O deputado tem toda a razão. Tem sinalização para isso, deputado? Tem uma sinalização para um trabalho em conjunto para conseguir aí esses espaços? Eu primeiro falei com a bancada do PT e a bancada da federação, que inclui o deputado do PV, para que nós começássemos a pensar nisso. Que tudo bem, um cargo federal aqui, é para não dizer que não tem. Não tem, muito pouco. Mas é muito importante um presidente do Banco do Nordeste, o presidente do Denox, lá de Fortaleza, o geral, entendeu? Nacional, o FNDE, a Codevasp geral. Isso. Então, gente, cadê essa força, esse poderzão que querem ter? E não temos, por causa, talvez, dessa desunião, entendeu? E eu estou mais questionando isso exatamente para pensar mais alto. A gente está aqui discutindo, criando normas que não existem, né? Por exemplo, aqui, nesse mandato que não terminou ainda, quando eu cheguei lá, fui reunido a bancada, aí eu disse, olha, rapaz, eu tenho aqui o INCRA, já estou trabalhando lá, eu estou aqui há mais tempo, eu quero que você, a Marina, não me lembro qual foi o outro, não escolhesse outro, e eu escolhi o INSS, quer dizer, na conversa, no diálogo, e não fazer um modelo de nomeação de cabo que não existe, arbitrário. Vamos rodar aí. Bem, boa tarde, muito obrigado ao deputado Flávio Nogueira. O senador Marcelo Castro disse aqui neste programa que a maioria definiu que vai ser assim por votação, contrariamente ao seu entendimento. E agora, está gerado impasse. O senhor, sendo voto vencido, vai aceitar? Ou o senhor tem algum mecanismo aí de tentar reverter isso para a gente entender? Não, eu vou brigar até a última instância. Inclusive, eu vou perguntar ao meu partido, ao PT, como é? Começa a distribuição dos cargos nos estados. Qual é o critério? Aí sim. Eu vou perguntar como é que ser. Se o meu partido... Ao PT Nacional? Sim. Geralmente se o meu partido diz, como está sendo feito, tudo bem, eu me aquieto. Vamos e lá, ainda Ravena. na pauta do senador Marcelo Castro, já que nós tocamos o nome dele, ele também se pronunciou sobre a questão da extinção da FUNASA. O que o senhor tem a dizer sobre a extinção desse órgão? Acredita que o PT também não concordando, e também ele próprio, Marcelo, também se manifestando contra, a FUNASA pode voltar a ser restabelecida, e ele inclusive manifestou o interesse do filho, Castro Neto, fazer a indicação da FUNASA. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Acho correto, né? Eu não sou contra ninguém indicar cargo, não. Mas isso tem que ser conversado com todo mundo, com a bancada. A gente pode ceder, pode ganhar, mas não é problema. Eu sou contra a maneira de mandonismo que existe. É isso que eu sou contra. Eu acho que a extinção... E sobre o decreto de extinção, aliás, a medida provisória que chegou a FUNASA? Eu sou contra isso aí. Inclusive, nós estamos brigando, né? O deputado Florentino já conversou comigo, ele que é funcionário lá da FUNASA, né, e estou acompanhando ele nessa campanha que ele está fazendo, que nós devemos ver se é possível isso. Me parece que o presidente Lula vai revogar essa portaria. Então, a informação nova que o senhor está trazendo, deputado. Porque até ontem a informação que a Ranieri nos trazia de Brasília era de que isso era remota. A possibilidade de uma reversão da medida provisória via presidente era remota. O senhor está trazendo, então, Não é possível que ele peça
né, retire essa medida provisória. Não está falando especificamente na FUNASA, está falando para modificar alguma coisa no saneamento. Acredito eu que também aí possa estar colocando, revogando a extinção da FUNASA. Não é especificamente por isso, né? Porque lá se constatou algumas coisas que não ficaram boas relacionadas ao saneamento. Agora, deputado, o senhor votou no Lula e foi muito bem votado, numa eleição atípica. Essa eleição foi completamente atípica, né? Mas o senhor votou no Rafael também. E eu lembro, inclusive, que em Teresina, você e o Flávio Júnior fizeram campanhas de apresentação do Rafael decisivas, porque vocês fizeram aí, montaram um time muito forte de liderança. E aí, você está contemplado com a participação do Flavinho lá da infraestrutura e a sua não, assim, a sua não indicação? Porque eu quero perguntar assim, que você também estava pedindo voto para o Rafael, você também estava nesse exército? Aí o cara diz, pô, não, tudo bem, mas eu não vou indicar ninguém, eu tenho meus amigos que não se enquadram, por exemplo, do DEDOX, na linha federal, eles se enquadram aqui na linha estadual. Todo mundo tem amigos, o time da gente é grande, o time de política é grande, você sabe disso, né? Aí eu queria lhe perguntar, como é que você sente isso? É para você ver, né? Os critérios mudaram, né? Mudou. Só não pode mudar se é que era lá em cima, para Brasília. Aqui o deputado federal tinha um cargo e o estadual tinha outro. E assim, por exemplo, a deputada Margarete, um exemplo, ela indicou uma pessoa na Secretaria de Meio Ambiente, e o deputado Isaías colocou outro parece que na Secretaria de Transportes. Então, o que o Silas falou é perfeito. Todo mundo sabe do desempenho que nós fizemos nessa eleição para eleger o governador, eleger o senador e também a bancada. Quanto mais votos eu tivesse, elegeria toda a bancada. Aliás, o grande trunfo é saber fazer uma chapa de deputado federal, que é que possa estar elegendo um bom número de deputados federais. Então, eu não sei, né? Se o critério for para todos, está bacana, né? Satisfeito não está, mas se vai... Para todo mundo, né? Tiver, se o sofrimento for para todo mundo, tá, né? É o jeito de passar por ele. Deputado, muito obrigado pela presença. Eu só peço aí desculpa, eu estou um pouco rouco. Não, e às vezes dá, assim, dá para entender que eu estou meio arrogante, ou então eu estou falando muito alto. É a voz. Não tem nada disso, não. Boa tarde. Muito obrigado. Tá. Obrigado, deputado Flávio Nogueira.